Oi galera, Prof. Jaque na área, mais uma aula de arte e a gente vai dar continuidade ao conteúdo que a gente já estava trabalhando na aula anterior. A gente estava falando, sobre esses movimentos das vanguardas artísticas, os ismos. Eu lembro que eu falei para vocês, pedi para que vocês anotassem alguns nomes e fizessem lá alguns nomes desses movimentos e fizessem uma pequena pesquisa para identificar esses movimentos, tá? Então, eu vou falar sobre alguns aqui com vocês, sobre o movimento do dadaísmo. Isso mesmo, se escreve assim, tá? Para o dadaísmo, para esse movimento, os artistas, eles utilizavam objetos que pra gente tem uma função ali, óbvia, por exemplo, a minha aliança é um anel, mas eles utilizavam para dar um outro significado. Então, um objeto se convertia em uma obra de arte, não em função de qualidades que possuía, mas em razões que estavam fora dele, tá? Então, uma das características principais no dadaísmo, nessas obras, é isso, é pegar um objeto, trabalhar um objeto e trabalhar a função dele fora do convencional, do que a gente já utiliza. Sempre, A intenção do artista passou a ser critério de análise e as atitudes do artista, como o Duchamp. Aqui, tem uma obra dele aqui em cima, vou mostrar para vocês. Essa daqui, que é Fonte, o nome dessa obra, onde ele pegou, um mictório, um vaso desses masculinos, assim, urinol, lembrei o nome. E ele tirou dessa função e ele colocou em exposição e ele chamou de fonte. Ao colocar também bigodes na Gioconda e expor em um urinol em um museu. Então ele trazia essas propostas, Esse artista que ficou muito conhecido, que é o Marcel Duchamp. O expressionismo, que era um movimento que surgiu ali no século XX, no qual os artistas eles buscavam retratar a realidade humana de forma subjetiva, defendendo a liberdade individual, fazendo profundas reflexões sobre a guerra que a sociedade enfrentava, utilizando diferentes formas de representar. Um representante desse movimento foi o artista Vincent van Gogh. Então, Van Gogh ele foi um representante direto nesse movimento do expressionismo, entre outros artistas que trabalhavam com essa referência. O surrealismo, que explorava o mundo dos sonhos, Então ele trabalhava com essa ideia desse inconsciente, dos sonhos, no qual ele era representado por imagens que habitualmente consideradas fora do comum, como o cachimbo e a frase, isso não é um cachimbo, do quadro de Magritte. Magritte representou objetos do cotidiano de forma figurativa, mas, ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, eles os inseriu em um novo contexto. Então ele pegou lá esses objetos, essas imagens, e ele inseriu elas em um outro contexto para que o espectador observasse de uma outra forma, para que ele colocou o espectador para observar esse objeto de uma forma diferente, fazer com que ele refletisse, Então o surrealismo ele trabalha com o mundo dos sonhos. O estilo de cada artista. A arte permitiu a cada artista desenvolver seu próprio estilo. Artistas desenvolveram estilos de maneira tão particular que são conhecidos pelas características das suas obras. Um exemplo que a gente acabou de citar lá no expressionismo foi o Vincent van Gogh. Então, aqui fala um pouquinho sobre o contexto histórico dele, que ele nasceu na Holanda, em 1853. Ele era um artista que ansiava em suas obras a expressão dos sentimentos e das emoções. Então,
expressionismo, né? Ele trabalhava muito com isso. Para ele, a arte não precisava seguir técnicas rígidas, mas ter efeito direto sobre as pessoas. Van Gogh se inspirava nas pinturas japonesas, por isso destacava em suas obras a simplicidade ao acentuar cores e desconsiderar a profundidade. Então ele não trabalhava muito com profundidade, ele não dava importância para isso, ele dava mais importância nas cores, né? E ele se inspirava muito nas pinturas japonesas. Então dá pra gente ter uma ideia. Quem nunca apreciou uma obra de Van Gogh, por favor, apreciem, deem uma pesquisada, olhem na internet, porque tem muitas obras e são incríveis. A carreira dele não durou mais que 10 anos, né? E suas pinturas mais conhecidas foram produzidas ao longo de 3 anos. O pintor holandês só foi reconhecido após a sua morte, né? Como aconteceu com muitos artistas. Então aqui tem algumas obras, né? Arte e movimento. Na imagem, né, de abertura lá do capítulo que eu mostrei para vocês, tinha uma imagem desse catavento, desse mobile aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre essas artes, sobre esse estilo, que são foi possível analisar, né, essa obra aqui é de Alexander Calder, 1898-1976. Então ele fala um pouquinho sobre o contexto, né, histórico dele, sobre as famílias, né, sobre as obras que ele criou na infância, né, com 9 anos. Então ele já tinha essas habilidades. Muitos, como eu comentei já algumas vezes, muitos desses artistas eles desenvolvem as suas habilidades e as suas produzem coisas muito pequenos, né, na infância. Então, com 9 anos, né, de idade, ele presenteou os pais com uma escultura. Nós também, né? A gente também já produziu uma escultura, uma arte maravilhosa no Dia das Mães e dos Pais. Nossos pais falavam, ai, que lindo! Mas foi reconhecido como uma obra de arte, algo muito bonito e muito, não só bonito, mas uma obra diferenciada para a idade, né? Ele era engenheiro de formação, né? E realizou trabalhos na área de engenharia hidráulica, de automóveis e entre outros, né? Mais tarde, né, ele retomou a vida artística em 1932 e ele criou o primeiro mobile com mais de 5 metros de altura. Então ele curtia essas obras, né, nas quais ele trabalhava esses móveis, que eram esses objetos que tinham movimentos. Quem nunca viu um mobile, vou dar um exemplo do dia a dia, esses móveis de bebês que ficam em cima, né, do berço, em movimento, que tem aqueles brinquedinhos pendurados, isso também é um mobile, tá? Seus móveis resgatam o aspecto lúdico e divertido da arte, sendo elaborados de forma colorida e instigante. Suas esculturas e seus móveis são feitos em placas planas de metal. Então é um material que ele utilizava. Algumas pintadas, equilibradas em fios de arame fino, que as mantém suspensas. Então os móveis eles se movem com o vento, produzindo um efeito de luz. Então eu acredito que deve ser uma obra muito bacana e muito interessante de visualizar. Então é isso, vou deixar para vocês uma sugestão, né, de pesquisa, para vocês darem uma pesquisadinha no Van Gogh, nas obras deles, e observar essas características que eu coloquei ali para vocês, né, sobre a inspiração nas pinturas japonesas e também a influência, né, das cores fortes e os contrastes que influenciou também mais tarde muitos artistas. Então tem alguns quadros aqui e você pode fazer uma pesquisa bem tranquila sobre esse artista, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se inspirado aí nesses movimentos artísticos, espero que vocês façam uma pesquisa e se interessem bastante pelo assunto e espalhem mais esse conhecimento
desse conteúdo na família mesmo, para vocês trocarem ideias e compartilharem sugestões da arte nesses movimentos, tá bom? Muito obrigada pela aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula!